Irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nós chegamos ao capítulo 17, versículo 22. Nós vamos ler agora o sermão de Paulo pronunciado no Areópago, em Atenas. Na semana passada nós vimos a chegada de Paulo em Atenas e o modo como ele agiu ali pregando o evangelho e como isso despertou a curiosidade dos filósofos epicureus e estoicos. E na semana passada, então, nós vimos algumas informações ligadas ao contexto daqueles dias. Eu expliquei para os irmãos como funcionava Atenas, como era a cidade de Atenas. Temos as ruínas ainda hoje, desses lugares onde Paulo esteve pregando o evangelho. E também expliquei para os irmãos o que era, eu descrevi para os irmãos o pensamento dos filósofos estoicos e epicureus. E agora chegamos num ponto da narrativa de Lucas que mostra Paulo se levantando então no Areópago, depois de ter sido levado para lá para apresentar e saciar a curiosidade dos atenienses, especialmente os filósofos epicureus e estoicos, e ele então vai pronunciar um discurso. Como eu disse na semana passada, um primeiro contato direto do cristianismo com a filosofia grega, com o helenismo. É muito importante esse momento na história do livro de Atos e na história do cristianismo. São dois mundos diferentes que estão se encontrando aqui. O apóstolo Paulo vai apresentar àqueles homens ideias, muitas delas com as quais eles estavam até familiarizados, mas outras que eram absolutamente novas para eles. Então, inicia-se aqui essa apresentação do cristianismo dentro de um contexto marcantemente helenista. Ali é o coração do helenismo no que diz respeito ao aspecto filosófico, cultural e religioso. Então é muito importante esse momento. E nós temos muito que aprender aqui. Por quê? Porque nós aprendemos com o sermão de Paulo, nós aprendemos como devemos agir diante de uma cultura que é absolutamente estranha aos valores, aos princípios, às doutrinas cristãs. Assim como os filósofos estoicos e epicureus tinham alguns conceitos que eles ouviram do apóstolo Paulo e que não os chocaram tanto, conforme veremos aqui, outros conceitos são absolutamente inaceitáveis. E nós vemos aqui como o apóstolo Paulo age diante de pessoas que ele sabia que eram assim. De onde ele parte, como ele as trata e qual é o ápice do seu sermão. Qual é o elemento do seu sermão, ou os elementos do seu sermão, que não podem faltar quando nós falamos do evangelho para pessoas que têm uma concepção filosófica, uma concepção de mundo, uma cosmovisão absolutamente diferente da nossa. É muito interessante ver isso aqui. Vamos aprender então com esse sermão do apóstolo Paulo. Não é o primeiro sermão apostólico com que nós temos contato no livro de Atos. E nós damos atenção especial a esses sermões porque nós queremos aprender como fazer. Nós vivemos num mundo marcado pela incredulidade, pela oposição ao cristianismo, por valores e ideias que são absolutamente estranhas ao cristianismo. E nós queremos aprender como agir, como dialogar com essas pessoas. Como nós podemos abordá-las, falar com elas e anunciar a verdade a elas, sempre crendo que os nossos esforços nesse campo da pregação, da proclamação, do querigma, como esses esforços podem dar resultado por meio da nossa clareza, do fato de falarmos o que eles precisam realmente ouvir, de modo respeitoso e sereno, e também por meio da ajuda do Espírito Santo. São dois fatores que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, nos momentos em que os apóstolos anunciam a verdade, que são fundamentais para a propagação da fé. A dedicação e clareza dos pregadores, o modo como eles se empenham ali por proclamar a verdade como se tudo dependesse deles, e o seu sucesso
sendo coroado, não exclusivamente porque eles mergulharam com todo empenho e força e sabedoria e entendimento na pregação, mas porque o Espírito Santo ia à frente deles, abrindo corações. Então são dois elementos que nós encontramos esparsos no livro de Atos que são fundamentais para nós, enquanto proclamadores do Evangelho santo e puro. Esses dois elementos não devem sair da nossa mente. Nós nos dedicamos, nós falamos o Evangelho com clareza, nós nos empenhamos e sofremos muitas vezes oposição, nós nos empenhamos e pagamos o preço por isso, de proclamar a verdade com clareza. Nós não ficamos silenciosos não nos mantemos silenciosos diante dos nossos amigos, parentes e pessoas em geral, dizendo apenas que o nosso testemunho fala mais alto. Nós cremos que o nosso testemunho fala mais alto, mas existe sim na responsabilidade cristã algo que vai além de um cristianismo meramente vivencial. O Evangelho tem que ser proclamado não somente pelos meus atos, tem que ser proclamado pela minha boca. Isso tem que acontecer. Francisco de Assis disse, prega o Evangelho, se for preciso, use palavras. É lindo isso. É lindo isso. Eu até gosto um pouquinho de São Francisco, para ser sincero. Eu não sou devoto, como sou de Santo Agostinho, mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Mas isso está errado. Usar palavras não é uma exceção. Usar palavras não é algo só em último caso, não. O testemunho cristão é com as mãos, com os pés, mas especialmente com os lábios, quando eu explico o Evangelho. Quando eu mostro em que eu creio. Quando eu falo acerca da fé que salva. Eu tenho que falar isso. Dizer com todas as letras, com clareza para as pessoas. E me esforçar nisso e pagar o preço disso muitas vezes. O preço da oposição, da perseguição, até da morte em alguns casos. E nós aprendemos isso em Atos e aprendemos que isso vem conjugado com algo sobrenatural. O Senhor vai à nossa frente. E Ele, de acordo com a sua soberana graça, com a administração misteriosa do seu favor, que nós não entendemos, Ele vai abrindo vários corações para receber essa mensagem e para se unirem ao povo santo e partilharem da paz de que nós partilhamos. Então isso é muito importante aqui. Então para nós é importante saber, é confortante saber que enquanto pregamos o Evangelho, o Espírito Santo está agindo conforme Ele quer. Mas também é importante saber como pregar. O que dizer, o que falar. O que é central naquilo que temos que proclamar às pessoas com a nossa voz, com a nossa boca, com clareza. O que é central? Por isso, quando nos deparamos com discursos como esse, isso nos faz parar na hora. Uau, eu tenho uma pérola aqui. Eu tenho aqui uma lição clara do que eu tenho que dizer. Em muitas ocasiões. Os sermões não são todos iguaizinhos, é claro. Mas eu sei o que é central nessa mensagem. Eu sei o que devo falar. E eu sei também, isso é maravilhoso, eu sei também quais serão as reações. Eu vejo no texto. O texto fala das reações, então não me surpreendo. Alguns zombaram. Uau, grande surpresa. Eu aprendi isso em Atos. Outros creram. Uau, como eu sou legal, como eu sou um bom pregador. Não. Grande surpresa. É assim que Deus age. Muitos negam, muitos zombam, muitos desprezam, outros creem. E eu vejo esses resultados. E nada disso me surpreende. Porque eu sei que é assim que o Senhor age, é assim que a sua palavra impacta aqueles que a ouvem. Vamos então ver o capítulo 17 de Atos. Eu gosto muito desse sermão, porque é um sermão pronunciado para pessoas que não conheciam a palavra de Deus. É diferente dos sermões pronunciados a judeus. Conheciam a palavra de Deus de cor. Aqui só faltou o apóstolo Paulo pegar flanelógrafo. É o beabá. É o comecinho, ó. Vou explicar para vocês. Deus criou o mundo. Quê? E colocou lá no flanelógrafo uma figura do mundo. E as coisas sendo criadas. É o beabá. É a EBF. Tem EBF ainda? Existe isso? Existe EBF? Escola Bíblica de Férias? É a EBF de Atenas. É o apóstolo Paulo dando aula na EBF. No departamento infantil. Para os P's. Para os pequeninos.
Ele explicando as bases da nossa fé, até chegar no anúncio de Jesus. Isso em poucas palavras, brevemente, ele vai expondo os atributos de Deus até chegar no Evangelho claramente. Muito lindo isso. Veja, você vai ver. Acompanha aí, versículo 22. Veja o que diz aí. 22. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Muito bem, nós vamos dividir, como fazemos sempre, vamos dividir esse sermão, essa narrativa, em 3 partes. A primeira parte, quem está escrevendo lá, quem é? O Davi? Davi, o primeiro ponto no desenvolvimento da história, ou do discurso, é a introdução do discurso de Paulo. Então o discurso tem uma introdução, vamos conhecer a introdução nos versículos 22 e 23. A introdução do discurso de Paulo. Esse é o primeiro ponto que vamos olhar aqui. Bem facinho de entender essa parte, não é difícil. A introdução do discurso de Paulo, versículos 22 e 23. Item 2. Item 2. O conteúdo do discurso de Paulo. É o item 2, o conteúdo. Pode escrever aí, depois projete aqui, bem facinho. Não é um esboço complicado. Tem esboços que são bem complicados, né? Tem ponto 1, ponto 1A, ponto 1AA, e aí vai complicando tudo. A gente tenta fazer bem simplesinho para você guardar nas suas anotações e até memorizar quem quiser. O conteúdo do discurso de Paulo, versículos 24 a 31. O conteúdo, versículos 24 a 31. E por último, as reações ao discurso de Paulo, 32 a 34. Pronto, tá aí. 32 a 34. Bem fácil. Então, quando for estudar a Bíblia, é bom dividir. Tem divisões naturais no texto. O texto tem divisões naturais. Você percebe as divisões naturais por alguns sinaizinhos. Quando você percebe que o raciocínio do escritor dá um avanço, traz uma coisa nova. Quando isso acontece, então você tem uma divisão ali iniciada.
E você vai percebendo isso na medida que você vai lendo. Então aqui nós temos as reações ao discurso de Paulo, versículos 32 a 34. Deu aí, Mateus? Mateus está escrevendo? Ok. Era o Davi, pulou para o Mateus. Acho que é muita coisa. Então, tem aí. Pode projetar a introdução do discurso de Paulo, o conteúdo do discurso de Paulo, as reações ao discurso de Paulo. O discurso não reagiu, foram as pessoas. Então, as reações ao discurso de Paulo. Muito bem, vamos ver então o versículo 22. Corrigiu? Corrigiu. As reações ao discurso de Paulo. Vamos então ver o versículo 22. Veja o que diz aí. Então, olha um sinal de divisão, de avanço do texto. Perceberam aqui? Então. O que é isso? Está começando uma nova sessão. Então é um avanço na narrativa. Então você vê a divisão aqui. Facinho isso aí, né? Facinho. Então, vem coisa nova aí. Então você já sabe, começa uma divisão nova. Continua. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, o que era o Areópago mesmo? Areópago pode ser duas coisas. Eu mostrei na semana passada uma foto do Areópago com uma montanha. Lembram disso? Um monte. A montanha de Ares. Ou Ares era o deus da guerra, o deus romano Marte, a montanha de Marte. Mas aqui é Ares. O Areópago é a montanha de Ares. Essa montanha, não era uma montanha, uma colina. O Areópago ficava bem próximo à Ágora, a praça onde Paulo pregava. A praça, na verdade, se estendia ao pé do Areópago. Então pode ser que ele esteja lá, agora no texto aqui, pode ser que Paulo esteja lá, nessa montanha, e ali reunido com um grupo de líderes da cidade que formava o conselho, que também se chamava Areópago. É por isso que há uma dúvida. Ele estava na montanha, na montanha chamada Areópago, falando a um grupo, a um conselho da cidade chamado Areópago, ou ele estava em outro lugar na praça, falando a um grupo, ao conselho da cidade chamado Areópago? Nós não sabemos. Nós sabemos que o Areópago, muitas vezes, e em tempos passados, se reunia na montanha. E é curioso porque no alto da montanha existe uma disposição que favorece esse tipo de reunião. Ela tem rochas, no alto da montanha, tem rochas colocadas numa espécie de semicírculo, com o espaço vazio diante delas. É interessante isso. Você vê um formato meio que de meia-lua em cima do Areópago, com rochas. Então pode ser que aquilo fosse uma pequena arena natural. E aí eles se reuniam ali, sentados ali, em semicírculo, e a pessoa que falava ficava no centro daquilo. Pode ser. Mas não temos certeza se Paulo estava nesse monte, juntinho ali da água, da praça, ou se ele estava num outro lugar na praça, onde o conselho chamado Areópago se reunia. O fato é que ele se levantou diante daquelas autoridades, do conselho da cidade, do principal conselho da cidade, que tinha jurisdição civil, tinha jurisdição criminal e também jurisdição em questões religiosas. Ele se levanta diante deles. Ele não está sendo julgado, nada disso. Ele não foi denunciado, nada disso. Ele está indo lá para fazer esclarecimentos, matando a curiosidade dos atenienses. Não é um julgamento. Ele quis ir embora, ele foi. O texto fala quando desprezaram o discurso dele, ele se levantou e foi embora. Ele não estava sendo preso, indiciado, nada disso. Ele estava lá, ele foi lá, porque foi convidado a ir lá e ele foi. Não quis perder a oportunidade. Ele se levantou no meio do Areópago e disse: senhores atenienses. Ele começa o seu discurso de modo muito respeitoso. Ele não chega e fala: vocês são um bando de idólatras mesmo. Não, nada disso. Ele começa o seu discurso de modo muito respeitoso. Senhores atenienses. Ele quer captar a atenção daqueles homens, que evidentemente estavam com reservas no coração. É lógico. O que esse homem está falando, eles disseram? Quem é esse tagarela? Ele está pregando estranhos deuses? O que é isso? Eles estavam com os punhos, os braços levantados, numa posição defensiva, e alguns já criticando. Então ele se aproxima dessa forma: senhores atenienses, e tece um elogio. Um elogio que tem um sentido duplo. Ele diz assim: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso era um elogio?
Para os atenienses, isso era um elogio. Porque os atenienses eram famosos por sua devoção aos deuses. De todas as cidades gregas daqueles dias, Atenas era a mais devota. Os cidadãos gregos mais obedientes e devotos aos deuses, que realizavam seus atos cerimoniais e cultuais aos deuses, eram os atenienses, e a fama deles nesse campo era espalhada pelo mundo afora. Escritores da época diziam: olha, nós vemos nas cidades gregas devoção aos deuses, mas nenhuma cidade supera Atenas. Nenhuma. O cidadão ateniense é extremamente devoto e zeloso da religião. Essa era a fama de Atenas, e Paulo viu isso e falou isso. Agora é interessante, porque a palavra que ele usa, acentuadamente religiosos, tem dois sentidos. Tem um sentido positivo, que é a pessoa zelosa no campo da religião, e tem um sentido negativo, que é uma pessoa muito supersticiosa. O que será que Paulo tinha em mente quando usou a palavra? Que eles eram muito devotos à religião ou que eles eram supersticiosos? O que vocês acham? É dúbio, né? É uma palavra que pode ter dois sentidos. Os atenienses certamente pensaram, né? Ele está usando no sentido positivo. Mas talvez na cabeça de Paulo ele fala: eu sei muito bem o que eu quero dizer com isso. Talvez ele esteja sendo dúbio propositalmente, porque ele ia mostrar depois que a religião deles era absolutamente oca, vazia e sem sentido. Então, ele fala isso tentando captar a atenção deles, mas talvez, muito provavelmente não dá para entrar no coração dele agora ou perguntar para ele diretamente, mas talvez tendo esses dois sentidos em mente. Vocês são realmente zelosos da religião, mas isso tudo não passa de uma imensa superstição. Ele não foi falso aqui. Vocês são realmente zelosos, mas isso não passa de uma grande superstição. E ele prossegue. Olha só o que acontece aqui. Ele conta uma experiência dele na cidade. Ele andando ali pela cidade, ele teve uma experiência, ele viu algo. E ele usa essa experiência dele, simples, ele usa para fazer uma ponte. Ele é inteligente, o apóstolo Paulo. Ele faz uma ponte retórica. Uma ponte no seu discurso. Ele fala: como eu vou entrar na pregação do verdadeiro evangelho? Como? Então ele fala o que aconteceu com ele, e com isso ele faz uma ponte. Olha o que ele diz. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, que eram os montes na ágora, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. É aí que ele vê a oportunidade. Ele fala: eu vou usar esse altar, com essa inscrição, para entrar no assunto principal, para apresentar a verdade. É interessante porque existe entre os comentadores, a primeira vez que eu tive contato com isso foi num livro chamado O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele conta essa história, porque havia altares ao Deus desconhecido em Atenas. E existem outros comentaristas que fazem alusão a essa mesma realidade. Alguns não falam nada, talvez porque não acreditem nessa história. Nós não sabemos se a história é verdadeira ou não. Mas muitos fazem alusão a essa história. Eu encontrei uma repetição dessa história, além do Don Richardson. Tem também essa história no The New Daily Study Bible, no comentário sobre Atos dos Apóstolos. É curiosa a historinha de como esses altares surgiram. Eu vou mostrar para vocês. O que diz esse New Daily Study Bible, comentando Atos dos Apóstolos. Ele fala o seguinte: havia muitos altares aos deuses desconhecidos em Atenas. Hoje nós não vemos mais isso. Existem hoje em dia algumas tentativas de reprodução desses altares, mostrando como eles eram. E alguns altares que talvez fossem ao Deus desconhecido, mas não dá
para detectar exatamente, não dá para ter certeza de que eram. Mas notem, cerca de 600 anos antes dos dias de Paulo, uma terrível praga havia assolado a cidade. Uma terrível praga tinha vindo sobre a cidade, matando as pessoas. Sei lá, um Covid da época, alguma coisa assim. A qual era uma praga, uma praga que nada podia deter. Um poeta cretense chamado Epimênides, vai aparecer de novo na nossa história, apresentou um plano. Olha o plano dele para tentar desviar a praga. Um rebanho de ovelhas foi deixado com fome e depois solto no Areópago, na montanha. Deixaram o rebanho passar bastante fome, não alimentaram o rebanho, e depois soltaram o rebanho, com fome, em cima do Areópago, que estava coberto de grama. Tinha muita grama no Areópago. E soltaram o rebanho ali e observaram. Teria sido anormal os animais não comerem. O que eles iam fazer? Morrendo de fome, os bichinhos iam correr para a grama para comer tudo. Teria sido anormal os animais não comerem. E então, aquelas ovelhas que se deitavam em vez de comer, uma ovelha meio maluca, né? Morrendo de fome, ela está dentro da grama, ela não come, ela deita. Parece adolescente. Enfim, aquelas ovelhas que se deitavam em vez de comer eram sacrificadas em altares em honra a um Deus desconhecido. Olha o que eles fizeram. Tem algo de estranho nessa ovelha. Onde ela se deitou, ali, então, deve ser algum lugar especial, alguma coisa assim, talvez tenham pensado. Ela não comeu, ela se deitou. Então sacrificavam aquela ovelha a um Deus desconhecido ou a deuses desconhecidos. Porque os seus sacrifícios aos outros deuses não estavam funcionando. Devia haver algum Deus desconhecido ou deuses desconhecidos que precisavam ser apaziguados. Então não sabiam o nome desses deuses ou desse Deus. Então sacrificaram essas ovelhas que não comiam, que deitavam em vez de comer, sacrificavam a esse Deus ou a esses deuses. Continuando. Aquelas que se deitavam em vez de comer, eram sacrificadas em altares em honra a um Deus desconhecido. Esses altares eram então construídos no local onde as ovelhas haviam se deitado. Então, imaginem, vários altares espalhados pela cidade. A ovelha parava num lugar. Em vez de comer, ela deitava. Colocavam um altar ali e sacrificavam a ovelha. Naquele altar. Você não comeu? Você vai virar comida. Então, sacrificava a ovelha naquele lugar ali. Então ficavam os altares espalhados. Muitos desses altares foram construídos, mas mais tarde ficaram em ruínas. Na época de Paulo, um deles havia sido restaurado à sua condição original. Segundo a velha história, a praga passou como resultado daqueles sacrifícios. Não sabemos, é uma lenda isso? Isso realmente aconteceu? Não sabemos. Mas o fato é que nos dias de Paulo, havia pelo menos um altar desses que havia sobrado. E estava lá. E o apóstolo Paulo, então, aproveitou a oportunidade da inscrição daquele altar para fazer a ponte para o seu discurso. E veja o que ele fala. Esse Deus que era referido no altar era o Deus desconhecido. Agora vejam o que o apóstolo Paulo faz. Aqui ele começa a mexer numa feridinha dos atenienses. Ele estava diante dos filósofos em especial. E o que os filósofos buscam? Conhecimento. Os filósofos buscam conhecimento. Para o filósofo, qual é o pior vício que pode existir? A ignorância. A ignorância para o filósofo é o pior vício, porque ela é a mãe de todo comportamento tolo. Todo comportamento estúpido, a ignorância é a mãe disso tudo. E há um sentido em que isso é verdade. Há um sentido em que isso é real. Lembrando agora que teve um filósofo cristão, no século XVII,
século XVIII, chamado Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, olha, a, a base do comportamento humano são as afeições. Aquilo que as pessoas amam, as suas inclinações, os seus desejos, as suas afeições, seus afetos. E para que a pessoa tenha afeições corretas, ela tem que receber instrução na consciência. Porque se ela receber instrução na sua consciência, se a sua consciência for instruída, ela vai passar a desejar o que é verdadeiro. É muito interessante a visão do Jonathan Edwards. Se eu instruir a consciência de alguém, isso vai ter um impacto na vontade da pessoa. Ela sabendo o que é certo, ela vai começar a desejar as coisas certas. E isso vai impactar o seu comportamento e até os seus afetos. Ela vai passar a gostar da verdade e das coisas boas. Agora, se ela for ignorante, não conhecer essas coisas e a sua consciência não for instruída, o que ela vai desejar? Ela vai desejar o mal, o erro. E o seu comportamento será um caos. Qual é então, de acordo com a visão, no caso aqui de Jonathan Edwards, qual é a raiz do comportamento perverso? A falta de conhecimento. Por quê? Porque o diabo ataca o ensino bíblico. Porque os pastores do diabo falam, olha, não estude. Por quê? Porque os pastores do diabo, travestidos de ministros de Cristo, dizem, olha, não estude porque a letra mata. Por que eles fazem isso? Existe por trás deles alguém atuando para que o crente seja extremamente ignorante. Para que o crente não aprenda nada. Porque se ele aprender, há um risco. Se ele estudar, existe um risco. Qual é o risco que o crente corre se ele estudar? Ele pode aprender. E se ele aprender, queridos, se ele aprender, ele vai tomar decisões certas e terá uma conduta certa. E isso é o desespero dos maus. Os maus não querem isso. Seja ignorante. Porque sendo ignorante, você fará todo o mal que nós queremos que você faça. Se você for ignorante, eu vou dizer para você, dê dinheiro para mim que você fica rico. Você é ignorante, vai lá e dá seu salário. Você é ignorante. E você então, sendo ignorante, você pratica essas coisas absurdas. Falta conhecimento. É por isso que os mestres que ensinam a palavra de Deus são taxados de frios, são taxados de pessoas que não têm o Espírito Santo, são atacados com pessoas apegadas à letra. Por que esse ataque todo? Porque o diabo odeia quando o crente aprende. Porque ele sabe que o aprendizado vai redundar em transformações e santificação. Então, em certo sentido, os filósofos epicureus e estoicos, eles estavam certos. A ignorância é um mal terrível. A ignorância produz comportamentos indesejáveis. E, sendo um mal terrível, eles odiavam a ignorância. Eles diziam, eu quero buscar o conhecimento. E vejam, no entanto, o que o apóstolo Paulo diz a eles. Ele diz assim na sequência. Ele fala assim, pois esse que adorais sem conhecer, ou seja, vocês são? Foi um tapinha ou não foi? Hã? Põe a luvinha, né? Um tapinha com luvinha de pelica. Vocês são? Olha, com todo respeito, vocês são, não é que eu quero falar, né? Mas vocês sabem. Vocês são, na verdade, ignorantes. Vocês são ignorantes de uma questão crucial. Vocês adoram um Deus? Ou vocês realizam atos cultuais, como no caso desse altar, a um Deus que vocês não conhecem. Existe um problema com vocês. E o problema com vocês é um problema que vocês sabem ser um problema. E esse problema é a falta de conhecimento. Por causa disso, por causa da ignorância de vocês, vocês adoram todas essas imagens
e tem todos esses templos, e tem todas essas crenças vazias, e não somente isso, mas também tem crenças vazias no campo filosófico também. Vocês acreditam que Deus pode ser, que Deus está amalgamado, como criam os filósofos epicureus, Deus está amalgamado na natureza. Que Deus, há partículas dele dentro da nossa natureza e que nós podemos encontrá-lo meramente pela razão. Vocês incorrem em erro, porque vocês não conhecem o Deus a que vocês se referem em altares como esse. Vocês são ignorantes. Então notem, a introdução do apóstolo Paulo é educada. É educada. Mas, tem uma alfinetadinha? Tem. O problema, agora, ele sabe dosar. Tem irmão que só dá alfinetada. Isso não é bom. O apóstolo Paulo aqui nos ensina qual é a postura. Eu vou ser respeitoso com essas pessoas, mas eu não posso ser respeitoso ao ponto de sonegar a verdade para agradá-los. Ele disse, olha, com todo respeito, vocês são religiosos, acentuadamente religiosos, mas, com todo respeito, há um problema com vocês. Vocês são ignorantes no que diz respeito ao Deus que eu prego. E é sobre esse Deus que eu quero falar. Porque sendo ignorantes em relação a essas coisas, como vocês mesmos sabem, essa ignorância conduz vocês a atos absurdos. E eu vou corrigir isso agora. E aí então ele dá sequência ao seu sermão. Agora então nós entramos no item 2, o conteúdo do discurso de Paulo. Muito lindo, muito lindo. Vamos então ver o conteúdo. Vejam como começa na basezinha de tudo. Veja que interessante. Ele fala assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Bem, o que começa agora aqui é um conjunto de alusões a atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Atributos são qualidades. Qualidades. Todos nós temos atributos. Então eu posso olhar para alguém, olhar para minha esposa e dizer, a minha esposa é bonita. Esse é um atributo da minha esposa. Ela é bonita. Eu posso olhar para o pastor Isaac, falar, o pastor Isaac é... Aí você completa a frase, conforme você quiser, porque eu não vou me comprometer aqui. Mas você pode dizer algo depois do verbo ser, e você então complementa com um atributo do pastor Isaac, uma qualidade dele. As primeiras lições de teologia sistemática, as primeiras, são lições acerca dos atributos de Deus. É interessante, porque as pessoas não sabem o beabá dentro do cristianismo. Não sabem. Queridos, é uma ignorância tão grande que isso que o apóstolo Paulo disse aos atenienses, que nunca tinham ouvido falar de nada, nós temos que dizer hoje dentro das igrejas para crente de 40 anos e convertido. É assustadora a ignorância. Porque foi colocado pelo diabo na cabeça das pessoas que a ignorância do crente é uma virtude. Que o crente ignorante, esse é aquele por meio de quem o Espírito Santo fala. Inventaram isso no esgoto do inferno, inventaram isso. E jogaram isso na cabeça das pessoas. E as pessoas acreditaram nisso aí. Então, hoje em dia temos que dizer isso para as pessoas. Olha, Deus é o Criador de tudo, do mundo e de tudo que nele existe. O apóstolo Paulo começou o seu sermão assim. Alguém vai dizer, mas será que aqueles homens não sabiam disso? Não. Pensavam assim. Eles não imaginavam que havia um Deus Criador acima do universo. Na cabeça deles, Deus ou os deuses estavam dentro da criação. Na natureza. No céu até ali, zanzando pelo céu. Dentro deles, ele estava amalgamado. Ele estava envolvido no universo. Mas ele não estava acima do universo como um Deus criador. Não era isso. Não era alguém separado do universo. Como criador olha a criatura, sua criação, não. Mas eram deuses, ou Deus, amalgamado ali com o que é criado. Deus estava nas árvores, Deus estava nos animais, Deus estava no vento, Deus estava nos rios, Deus estava nas estações do ano. Os deuses estavam zanzando, circulando pelos ares. Partículas de Deus ou partes de Deus, elementos de Deus estavam dentro do ser humano, na sua razão.
o que o habilitava a conhecer a Deus pelo seu raciocínio. Por isso os filósofos raciocinavam na busca do conhecimento, porque criam que havia algo de divino dentro deles. Então essa era a visão. Paulo aqui então traz algo novo. Ele fala, olha, Deus, o Deus que eu prego é o Criador do mundo e de tudo o que nele existe. E isso, irmãos, é crucial para nós, que somos crentes. Porque essa é uma das bases da nossa adoração. Quando eu creio que Deus é o Criador, eu enxergo a sua grandeza, a sua sabedoria e o seu poder. Vocês concordam com isso? Se eu creio que Deus é Criador, eu enxergo a sua grandeza, a sua sabedoria e o seu poder. Mostre-me um homem capaz de construir um grão de areia. Mostre-me um homem capaz de, do nada, construir um grão de areia. Mostre-me um homem capaz, um cientista, por mais inteligente que seja, engenheiros das maiores potências do mundo. Mostre-me essas pessoas construindo uma folhinha de grama. Impossível. Então, quando dizemos Deus é Criador, isso, quando nós dizemos isso não mecanicamente, mas pensamos nessa realidade, Deus é o Criador do universo, não só deste mundo lindo em que nós vivemos, mas de todas as galáxias que nos cercam. Deus é o Criador infinitamente maior do que tudo isso e que criou isso meramente com a sua palavra, do nada, usando o nada como material. Ele falou e tudo veio à luz. Quando pensamos nisso, refletimos na realidade disso, não é somente uma frase mecânica recitada por nós. Quando afirmamos isso, nós somos invadidos pela sensação, pela noção da sua grandeza. Ele é imenso. Ele é imenso. Ele é infinitamente sábio. Quando vemos todos os sistemas funcionando, Calvino dizia que o nosso corpo é um microcosmo. Existe um universo gigantesco, misterioso, funcionando em nós agora. Para que eu movimente essa mão, existem mecanismos misteriosos fazendo isso possível. Criados todos pela imensa, imensurável sabedoria de Deus. Nós olhamos então para isso. Deus é o Criador sábio, sapientíssimo. E além disso, além da sua grandeza, sua sabedoria, existe o seu poder. Ele falou e aconteceu. Então eu acordo de manhã. Eu tenho esse hábito. Acordo de manhã e escuto os pássaros. Eu não sei se em São Paulo vocês sabem o que é um pássaro. Mas no interior existem alguns. Eu acordo pela manhã e eles estão cantando. Os pássaros cantando na minha janela. E eu vejo, passando pelas frestas da janela, os raios do sol. Irmãos, imediatamente na minha cabeça vem: o Senhor é o Criador, Senhor, eu te louvo. Sabe como começam as minhas orações particulares? Todas elas. As minhas orações particulares começam todas assim: Senhor, o Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus poderoso que criou as galáxias. O Senhor é aquele que trouxe à luz os grandes astros, a terra, o mar, a lua, as estrelas, o sol. O Senhor criou todos os seres marinhos e tudo que há sobre a face da terra. Eu vou dizendo essas coisas ao Senhor. E isso, ao reconhecer essas coisas, isso vai infundindo em mim um sentimento de devoção. Ele vai aumentando e eu vou ficando pequenininho. Ele vai aumentando, aumentando e eu vou ficando pequenininho. E eu digo então: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu te louvo por sua grandeza e seu poder. E eu olho para o Senhor agora e eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim na sua grandeza. E que a sua mão imensa, se estenda sobre mim e me guarde durante esse dia. E me cubra durante esse dia, a mim, a minha esposa, os meus filhos, as minhas filhas, meus genros.
Que o Senhor estenda sua mão sobre os membros da minha igreja, o meu rebanhinho que o Senhor me deu, querido, amado. Como eu amo esse rebanho, meu Deus, como eu amo esse rebanho. Senhor, estenda sua mão sobre aquelas pessoas e que essa sua mão poderosíssima que sustenta as galáxias, que ela os proteja e os santifique, trabalhando na vida deles, purificando-os cada vez mais, guardando-os do mal, do engano, da violência. O Senhor é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eu te louvo por isso e eu suplico, não se aparte de nós, anda conosco. Protege-nos, guia-nos, santifica-nos. Tudo isso nasceu aonde? Onde nasce essa súplica? Na noção de que Deus é o Criador. É assim que começamos então, é assim que Paulo começou o seu diálogo com aquelas pessoas que não conheciam a Deus. E ele com isso então vai infundindo a sã teologia no coração daqueles homens. Vai ter resultados? Sim. Aprendemos no finalzinho que algumas pessoas ficaram perplexas diante daquilo. E abriram seu coração e creram. E surgiu em Atenas um núcleozinho, uma igrejinha lá. Algumas pessoas ali, pequena igreja. Mas surgiu em Atenas uma pequena igreja. A Igreja Batista Redenção de Atenas apareceu lá. Apareceu lá. Do lado ali do Areópago, perto do posto Shell. Ali, então, igreja. E veja a sequência. Vejam que maravilhoso isso aqui. Olha a sequência do texto. Fala assim, bom, ele é criador. Se ele é o criador de todo o universo, veja a implicação disso. Sendo ele, isso aqui é um raciocínio que decorre da primeira frase. Ele é o criador? Então o que vem agora é o que decorre da primeira frase, logicamente. Sendo ele o quê? Senhor do céu e da terra. Ele fez, ele é o dono. Uau! Ele é o dono? É o dono. Ele é o dono de tudo. Meu Deus é o dono de tudo. Ele domina tudo. O texto diz, ele é o Senhor do céu e da terra. Tudo lhe pertence. Ele é o Senhor soberano e tem a propriedade do universo. Então, nós temos aqui mais um atributo. Ele é criador. Deus é o criador sábio e poderoso. Temos esses atributos aqui. E agora ele aparece como soberano, que tem a propriedade de tudo que existe. Vejam, é interessante. Vejam que oração linda aparece no Antigo Testamento por boca de Davi. Essa oração que ele faz, os irmãos devem grifar e decorar. É uma oração linda que ele faz quando ele começou a juntar os materiais para fazer o templo. Irmãos, é tocante isso aqui. Os irmãos têm que ver. Eu não vou deixar de ler com os irmãos essa oração de Davi, porque é magnífica. E quem nunca viu essa oração vai ficar perplexo agora. Pastor, isso é lindo demais. Isso é fantástico. E é mesmo. Eu leio essa oração, fico comovido com ela. Veja, está no texto de 1 Crônicas. Veja aí. 1 Crônicas. Eu vou ler rapidinho, porque para a gente já voltar já aqui para o texto aqui. Eu sei que a gente não pode fazer muitas digressões e levando os irmãos a outros textos, porque os irmãos podem ficar enjoados com isso. Ou aborrecidos com isso, né? Mas vejam, eu quero mostrar essa oração. Eu vou mostrar essa oração e depois vou mostrar outra pertinho aqui em 1 Reis. Então já vão preparando aí que eu vou falar 2 textos aqui do Antigo Testamento. Então veja, 1 Crônicas 29:10. Grife na sua Bíblia. Lindíssimo. Lindíssimo. Vejam isso. Fala assim. Pelo que Davi louvou ao Senhor. Como é que ele vai louvar ao Senhor? Vejam, ele louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória
e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Diante disso, veja a resposta dele. Agora, pois, ó nosso Deus, o que ele diz? Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Qual é a base do louvor dele? O Senhor é o Criador e o dono de tudo. Por causa disso, nós te louvamos, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O Senhor é o Criador e dono de tudo. Vamos dizer juntos essa frase? Não é para dizer para o seu irmão ao lado, não. É para dizer agora, nós vamos dizer isso juntos ao Senhor. Você reconhece que Ele é o dono de tudo? E o Criador e Senhor de tudo? Então nós vamos agora juntos, em vez de falar isso de forma cantada, de forma recitada, nós vamos dizer com toda a força dos nossos pulmões e dos nossos corações. Vamos dizer, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Todos. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém? Amém. Ele é o Criador de tudo e dono de tudo. Quando se aproximaram de Basílio de Cesareia e disseram, se você não abandonar essa fé em Cristo, você será exilado para os rincões mais distantes da terra. Basílio disse, vocês não podem fazer isso. Porque o meu Senhor é dono de cada centímetro deste mundo. Onde eu for, eu serei hóspede do meu Deus. Este mundo é a casa, é a propriedade dele. Para onde vocês me mandarem, ali eu serei hóspede do meu Deus. Quem segura um homem desse? Quem põe medo num homem desse? Impossível. Aquele magistrado olhou para Basílio ali, esfarrapado, e alquebrado pelo sofrimento que os cristãos enfrentavam naqueles dias. Aquele homem olhou para ele e disse assim, olha, eu sou um magistrado romano. Ninguém nunca falou assim comigo. Ele disse, isso mostra que você nunca conheceu um pastor cristão de verdade. Quem segura esse homem? Alexandre de Moraes? Será? Queridos, o meu Senhor é o dono de tudo. Para onde me enviarem, façam o que quiserem. Ele estará me conduzindo e me hospedando na sua casa, já que Ele é dono de todas as coisas no céu e na terra. Me mandem para o fundo do mar. Vocês me mandarão para o fundo do mar dele. Ele é dono de tudo. Eu não tenho medo de vocês. Maravilhoso isso. Infunde louvor, infunde coragem sabermos essas coisas. Por isso podemos seguir seguros, felizes, confiantes, cheios de fé e de força. Porque o nosso Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Se Deus é por nós, vejam a sequência. Tem outro atributo que aparece agora aqui. Outro atributo. Veja só. Ele é Criador, sábio e poderoso. Ele é soberano, dono de todo o universo. E o que vem agora? Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nesse ponto, os filósofos de Atenas concordaram. Porque Zenão de Sício, que foi o fundador do estoicismo, ele dizia que ele não gostava das religiões dos templos. Ele dizia, olha, a religião verdadeira é a que vem do coração, ele dizia, ele não gostava de templos. E outros estoicos, como Sêneca, que viveu na época do apóstolo Paulo e foi conselheiro do imperador Nero, Sêneca também dizia, olha, a religião das estátuas, dos templos, essa religião não é a melhor. A melhor religião é a do coração. Dizia isso.
Os estoicos diziam isso. Então, havia entre os filósofos de Atenas, havia uma certa desconfiança em relação à religião formal dos templos, das estátuas, das cerimônias. Então, quando Paulo disse isso, não habita em santuários feitos por mãos humanas, os filósofos olharam e concordaram com isso. De fato, nós vemos as coisas assim também. E ao enunciar essa frase, o apóstolo Paulo enunciou também mais um atributo de Deus. Qual é esse atributo? Quem sabe? Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que atributo é esse? Ele está acima de tudo. Transcendência. Deus é transcendente. Ele está acima da sua criação, separado da sua criação. Pastor, me ajuda, por favor. Minha esposa está olhando, vai dizer aqui. Você vai pagar a rua. Mas nós aprendemos que ele está acima da sua criação. É interessante, dizem que aquela obra de Michelangelo, a criação de Adão, que nós vemos na Capela Sistina, já viram essa obra? Na Capela Sistina? A Capela Sistina fica no Vaticano. É um dos lugares mais visitados em Roma. E você vê no teto da capela a criação de Adão. E você vê então Deus sentado numa nuvem, na forma como imaginou o artista. Ele estende a mão assim, e Adão está com a mão assim também, estendida. E você percebe que o dedo de Deus não toca no dedo de Adão. Tem um pedacinho assim separando os dois. Por quê? Pastor, que é isso? Que teologia é essa? Sim, teologia na arte. É a teologia na arte cristã. Por que o dedo de Deus não toca no dedo de Adão? Então dizem os comentaristas, dizem os estudiosos da arte cristã, eles falam o seguinte, olha, isso aqui mostra que o universo não é uma extensão de Deus. O homem não é uma extensão de Deus. Ainda que Deus se relacione com ele, sendo seu criador, seu salvador, seu sustentador, o homem não é uma extensão deles. Eles estão separados. Existe criador e existe criatura. Deus está acima da criação e não pode ser confundido com ela. Eu não sou um pedacinho de Deus. Eu não sou. Eu não sou uma extensão de Deus, não. Deus está acima de todo o universo. Deus não está amalgamado no vento, nas árvores, nos animais. Dentro do hinduísmo, você não pode pisar numa formiga. Você pisa num pedaço de Deus. Dentro do hinduísmo, você não pode catar minhocas. Se você vai construir, você não pode matar minhocas. Você vai construir uma casa, você tem que ficar atento ali para tirar as minhocas enquanto você abre alicerce. Para não matar o Deus minhoca. Por isso são vegetarianos. Porque não podem comer essas coisas, animal nenhum. Porque para eles o universo é uma extensão de Deus. E, em certo sentido, havia aspectos da filosofia helenista que olhavam para isso também. Deus, já ouviram a expressão, Deus está dentro de cada um de nós? Isso é helenismo puro. Já ouviram isso aí? Deus está dentro de cada um de nós. Olha que lindo, maravilhoso, é uma grande mentira. O apóstolo Paulo, então, vai construindo uma mentalidade diferente. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele é imenso. Ele está acima da sua criação. E o outro texto que eu queria mostrar para os irmãos, que eu falei que ia mostrar, é o texto de 1 Reis 8. É Salomão falando. Vejam primeiro livro de Reis 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Vejam quão instrutivo é esse texto. 27. É uma pergunta retórica aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Qual é a resposta? Deus habita na terra? Vocês acham? Não. Não. Deus é imenso. Ele não habita na terra. Ele é transcendente.
Salomão disse isso quando estava construindo um templo. Ele disse, olha, eu estou construindo um templo, a casa da sua habitação, mas na verdade, o Senhor não habita na terra. Veja a sequência. Eis que os céus e até o céu dos céus. Imaginaram isso? O céu dos céus. Você está no céu, você olha para cima. É o céu dos céus. É imenso. É infinito. Ele fala, os céus e até o céu dos céus não te podem conter. O Senhor é imenso. O Senhor é de uma infinitude espacial. O Senhor não cabe em lugar nenhum. Os limites do universo não podem contê-lo. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. O Senhor é transcendente. O Senhor habita para além das fronteiras das galáxias. O Senhor é imenso. E com isso, então, o apóstolo Paulo já vai desconstruindo todos aqueles templos pagãos, mostrando a inutilidade daqueles templos e infundindo a verdade vagarosamente naqueles corações. Ensinando o quê? Os atributos de Deus. Ele já falou da cruz aqui? Não. Ele já falou de Jesus? Ele já evangelizou? Ainda não. Tudo isso é uma parte preparatória do seu sermão, apresentando os atributos de Deus. E aí vem, é interessante o que vem agora, existe um outro atributo que vem agora aqui. Já aprendemos que ele é um Deus criador poderoso, já aprendemos que ele é soberano sobre toda a criação, dono de tudo, já aprendemos que ele é transcendente, habita para além do universo, e agora vem mais um atributo, eu vou encerrar com esse aqui. Porque não vai dar tempo, já são 15 para as 11, e não vai dar tempo de eu falar todo o resto do sermão hoje. Mas na semana que vem a gente continua. Mas vejam o que ele diz agora. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Uau! Vocês entenderam o que ele falou? Isso aqui nos torna pessoas desse tamanho. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo, tá? Ah, eu preciso muito do seu dízimo. Como é que eu vou pagar o aluguel do céu desse tamanho? Ah, Senhor, se o Senhor me curar, eu prometo que vou na igreja todo dia até o final do ano. Ah, eu preciso muito disso. Eu careço. Nossa, você não sabe como isso me faz falta. Como eu preciso de você na igreja enaltecendo meu ego. Eu preciso muito. Eu sou um Deus muito carente de carinho e de atenção. Eu fico tique. Queridos, pensar isso é uma imensa blasfêmia. Deus não precisa de nada. Ah, então por que ele manda que nós o adoremos? Você acha que você o adora pelo bem dele? Você acha que é isso? Queridos, por que o pai manda o filho na escola? Para o bem dele? O que vocês acham? Por que o pai manda o filho na escola? Você vai à escola assim. Ele vai ganhar alguma vantagem com isso? Ele já é formado. Por que ele manda o filho à escola? Pelo bem dele? Claro que não. Ele manda o filho à escola pelo bem do filho. Porque ele fala, olha, eu quero ser adorado, somente eu. Por quê? Para nossa felicidade. Ele sabe que quando nós o adoramos, nós somos felizes. Ele sabe que quando nós o adoramos, o nosso coração pesado fica leve. Ele sabe que quando nós adoramos, nós nos sentimos seguros. Ele sabe que quando nós o adoramos, a nossa alma se enche de vida. Ele manda que o adoremos porque ele nos ama. E ele sabe que isso nos faz bem. Ele sabe que quando o homem não faz isso, ele rasteja pela terra como um animal, como um verme.
vazio, seco, sedento, com fome. Então ele diz, me adore, porque no meu braço há plenitude de vida. Eu sou a fonte da vida e da paz. É por isso que eu quero que vocês me adorem. Eu não preciso de adoração. Eu não preciso. Vocês é que precisam de mim. Eu não preciso de vocês. Não preciso das suas promessas blasfemas. Eu sou autossuficiente. Eu vivi plenamente, sem necessidade de nada. Bilhões, trilhões, quatrilhões de milênios antes de criar você. Nunca senti falta de você. Nunca precisei de você. E quando eu digo me adore, me sirva, é porque eu te amo. E eu quero que você seja feliz. Me adorando, você terá uma vida plena. Você terá alimento para o seu coração. Um alimento que você não encontra em nada aqui ao seu redor. Nada. É maravilhoso isso. Veja que irônico. Veja que irônico o Salmo 50. Vou acabar já. Já estou acabando. Não fiquem com raiva. Não vou na igreja domingo porque o pastor fala muito. Não pense assim. Não pense assim. Eu falo pouco. Os puritanos pregavam de 2 a 6 horas. Eu nunca fiz isso. Acho que já. Não, né? Já fiz. Eu já preguei 9 horas uma vez. Quando eu acabei, tá todo mundo morto. Assim. Ok. Salmo 90, 9 a 13. Veja o que diz aí. Salmo 90. Salmo 90. Ah, eu falei. Não, 50. 50, desculpa. Olha aqui, ó. De tua casa não aceitarei novilhos. Está falando isso aqui para judeus que adoravam a Deus por meio de sacrifícios de animais. Olha o que ele fala. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus. Vejam isso. São meus todos os animais do bosque. Todos são meus. Tudo. As cobras, os sapos, os saruês. Sabe o que é saruê? Procura na internet. Na minha casa tem um monte de saruê. Os saruês, as onças, o seu pet, seu cachorrinho, seu gato que dorme com você. Deus me livre de ir na sua casa. Tudo é meu. Tudo é meu. Eu fiz cada um deles. Eu fiz cada inseto, eu fiz cada bichinho selvagem, eu os construí detalhadamente, eu fiz cada um deles. Eles são todos os animais do campo, das florestas, do mundo, são meus. Ele prossegue, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas, tudo é meu. Conheço todas as aves dos montes. Meu Senhor, todas, eu conheço todas, e são meus todos os animais que pululam no campo. Tudo é meu. Se eu tivesse fome, aquele leva o argumento absurdo. Deus tem fome? Não, claro que não. Ele fala, se eu tivesse fome, coisa que nunca aconteceria, eu não podiria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Eu sou o dono de tudo. Acaso como eu carne de touros? Resposta? Não. Ou bebo sangue de cabritos? Não. Vocês acham que eu sou um espírito desses orixás por aí? Que comem farofa, galinha preta e fumam charuto? Acham que eu preciso disso? E vocês me oferecem essas coisas? Farofa e cachaça? Eu não preciso de nada. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o senhor de tudo. Eu sou, e aí vem o atributo, eu sou
autossuficiente. Eu não preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Mas eu não preciso de vocês. Veja Isaías 42:5. E agora nós terminamos. Queridos, desculpem, é que eu me empolgo tanto com essas coisas. Meu coração ferve. O coração vai... Meu cardiologista deve ficar desesperado. Fala, você vai pregar essa semana, avô? Meu Deus, toma esse remédio. Vejam. Isaías 42:5. São textos tão maravilhosos, queridos. A igreja cristã tem que... Eu não sei como fazer isso. Mas a igreja cristã tem que parar de ficar ouvindo bobagens o tempo todo. O tempo todo lixo, 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 lixo. Isso destrói a pessoa. Nós não fomos feitos para comer lixo. A igreja cristã precisa ser invadida pela palavra de Deus na cabeça. Tomada, lavada, inundada pela palavra de Deus. Porque é isso, irmãos, que nos dá vida, nos dá força, coragem para prosseguir. É isso que alimenta a nossa alma, nos dá felicidade e santidade. Vejam o que diz esse texto, Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Ele concede tudo a todos. Logo, ele não precisa de nada. Você está respirando? Gostoso, né? Ai, gostoso. Vocês viram o que eu fiz agora? Isso é um milagre. E vocês sabem quem me deu esse milagre agora diante de vocês? Vocês sabem a fonte desse milagre que vocês todos testemunharam aqui? Quando eu respirei? Viram de novo? Esse milagre? Não é lindo? Isso que aconteceu agora foi uma obra imensa, poderosíssima, gigantesca do Deus Criador do universo. Se Ele não tivesse me concedido isso agora, eu não teria respirado. Graças te damos e louvamos o seu grandioso nome. Todos, graças te damos e louvamos o seu grandioso nome. Vocês estão quase sem respirar, hein? Todos com força. Graças te damos e louvamos o seu grandioso nome. Amém.